Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês no curso, agradecer o convite da doutora Daniele Sadala para eu apresentar esse tópico em neurosonologia. E eu fui chamada para falar sobre o tema de Doppler transcraniano por color-coded Doppler, tá? Então, eu vou falar ao longo da aula, né, sobre alguns detalhes técnicos e diferenças em relação ao Doppler convencional e mostrar muitos casos, muitas imagens para a gente fixar as questões anatômicas, que isso é muito importante nesse tipo de exame, tá? Então, o Doppler transcraniano, existem basicamente as duas modalidades para avaliação das artérias do crânio. O Doppler transcraniano, que é o convencional, o exame cego, que a gente já comentou nas aulas anteriores, que é aquele que a gente usa à beira-leito, com um aparelho específico do Doppler transcraniano, que não mostra imagens, por isso que ele é denominado cego, tá? Ele mostra apenas as curvas espectrais. Então, vejam aqui um exemplo de um gráfico de um Doppler transcraniano, que é esse que a gente aprende no início da prática em neurosonologia. Ele mostra aqueles parâmetros de velocidades, índices, resistências e pulsatilidade, etc. E as curvas das artérias específicas da base do crânio, tá? O Doppler transcraniano por duplex, ele é um exame um pouco diferente, à semelhança do exame que é realizado pelos radiologistas ultrassonografistas. Então, ele é feito com um aparelho de ultrassom convencional, tá? Um aparelho que tem o modo B, que é aquela escala de cinza, tá? E que mostra as estruturas teciduais, tá? E também tem o modo Doppler, que apresenta o fluxo e o sinal do fluxo dentro das artérias e das veias nas estruturas anatômicas do corpo, tá? Além de também poder possibilitar a visualização, do mesmo forma do aparelho cego, das curvas espectrais. A gente vai mostrar isso ao longo de vários exemplos de imagem aqui. Então, essa é basicamente a diferença entre o color duplex e o Doppler cego, tá? As artérias que a gente consegue examinar no duplex são muito semelhantes às do Doppler, com a diferença que a gente vê a estrutura anatômica, a gente vê o trajeto da artéria, o fluxo dentro da artéria, e ali a gente consegue exatamente localizar o ponto onde a gente vai fazer a coleta daquela curva espectral e dos parâmetros velocidades e etc. Essa é a grande diferença. E talvez seja essa o principal ponto pelo qual a grande parte, a maioria, os radiologistas não se interessam muito no nosso Doppler cego, porque eles têm muito mais interesse em visualizar realmente as artérias, enquanto que a gente, com o Doppler cego, a gente aprende, sem visualizar as artérias, a identificar essas artérias, e vocês vão ver ao longo da prática de vocês que muitas vezes é até mais fácil e rápido e prático fazer o Doppler cego, fazendo aquelas várias medidas do que o próprio duplex. Então, as artérias examinadas são semelhantes, a gente consegue visualizar cerebrais médias, M1, inclusive M2, dependendo das janelas temporais, se forem boas nos pacientes, a carótida interna terminal, segmento A1, segmento A2, dependendo da janela, se for muito boa, os segmentos P1 e P2 das cerebrais posteriores. Muitas das vezes a gente consegue identificar a comunicante posterior, quando ela é mais calibrosa naqueles pacientes. Nas regiões suboccipitais, na janela suboccipital, é muito frequente a gente identificar a paica, né, junto com as vertebrais intracranianas, a vertebral V4 terminal, e a basilar, eu diria que é o calcanhar de Aquiles, principalmente a região distal do modo duplex. Não é tão bom você visualizar como você consegue ver a curva espectral no Doppler cego. Depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Então, só repassando para a gente fixar essas janelas que são muito importantes para a nossa
nossa prática, né? Então, a janela temporal é a mesma janela que a gente usa no Doppler cego, com as mesmas artérias, tá? Aqui um esquema bastante prático que eu peguei de uma outra aula que eu vi de Doppler, mostrando quais janelas e em quais artérias a gente consegue examinar. E vejam a occipital, né? A apaica, vertebrais, basilar, as temporais, as regiões do território anterior, IP1, IP2, e em verde, o ultrassom duplex de carótidas e com o nosso Doppler de 2 MHz, nos casos de HSA, região submandibular e carótida interna para cálculo do índice de Lindegar. Tá? Então, repassando novamente as janelas e os pontos de janelas ósseas, então, temporal, orbitária, submandibular e occipital, tá? Só para a gente gravar. Então, as janelas são as mesmas, a diferença vai ser o transdutor, vocês vão ver. É muito importante que no Doppler, no duplex, principalmente numa modalidade, o point of care, aquele que a gente faz bem rapidamente, por exemplo, a beira-leito, a janela temporal é a janela realmente mais utilizada, são as artérias de maior importância na prática clínica, principalmente cerebrais médias e anteriores, principalmente cerebrais médias. Então, vejam aí a região que é acima do arco zigomático, onde você vai identificar a janela temporal e identificar as estruturas intracranianas, tá? Esse é um esquema também muito bom, que eu acho muito bonito, da oftálmica, e aqui, comparando também as profundidades, então, vejam só, a artéria oftálmica, quanto mais proximal você varre, mais fidedignamente você identifica que aquela é realmente uma curva da oftálmica. Se você tiver em dúvida, se você está pegando alguma curva um pouquinho acotovelada, você joga a profundidade mais proximal, tá? Para você ter certeza. E aqui você consegue identificar anatomicamente se você tem vejam o meu mouse, se você joga o probe para cima, você vai ver o fluxo contra o transdutor. Se você joga para baixo, a favor do transdutor. Se você coloca aqui no meio, você vai ver aquele fluxo bidirecional da carótida interna, se for um carotídeo, tá? Então, aqui é uma repetição dos gráficos, né? Então, vejam aqui, do ponto de vista lateral, onde é a suboccipital, tá? A gente sabe que nos aparelhos cegos existem, na maioria dos aparelhos atuais, o modo B, que é aquele gráfico que identifica a curva, o fluxo a favor ou contra o transdutor, e pode nos ajudar bastante quando você está ensonando uma artéria. Se você vê uma profundidade mais distal em azul, significa que aquela artéria vai mudar de fluxo direcional. Então, eu uso bastante essa modalidade para me ajudar durante o exame. Então, é importante vocês, além de verem as curvas no cego, também usarem o modo B, o modo M, desculpa. Vou passar esse slide bem rápido. Aqui é um esquema mostrando a curva espectral normal e os seus pontos de interesse, então pico sistólico, o nó dicrótico, a diástole, diastólica final, sístole, diástole e suas fases. É um gráfico bastante bom de livre-texto, que eu oriento que vocês estudem, tá? Então, esse é um exemplo desses vários pontos de interesse numa curva convencional de um exame que eu fiz, tá? Então, assim, é bem importante a gente saber exatamente esses pontinhos, porque a gente sabe exatamente qual é a curva absolutamente normal, tá? E os parâmetros, as fórmulas que vocês encontram nos livros textos, é importante a gente estudar, principalmente para provas teóricas e de certificação. Aqui, só para mostrar para vocês, em relação ao duplex, quais são os aparelhos que a gente tem hoje, né? Houve uma evolução muito grande dos aparelhos do duplex nos últimos anos. Antigamente, a gente ficava muito fixo naqueles aparelhos enormes de piso, gigantescos, que são os que a gente vê em laboratórios grandes e ocupando as salas de ambulatórios de radiologia. E hoje, com a disponibilização de portabilidade dos aparelhos, você vê cada vez mais aparelhos absolutamente portáteis. Esse é um exemplo de um aparelho super disponível, que parece um laptop praticamente, super portátil, e você pode usar esse aparelho para fazer um duplex com uma mesma qualidade técnica que um aparelho grandão desse, cheio de teclas e um teclado enorme, tá? Então, eu não tenho
esse aparelho portátil. O aparelho que eu uso no laboratório que eu trabalho é um aparelho grande como esse, tá? É um aparelho do laboratório, realmente é um aparelho super bom. E os aparelhos têm pequenas diferenças entre eles, alguns são melhores para ver parênquima, o modo B, a escala de cinzas, outros são um pouco melhores para ver Doppler, eles têm uma estrutura e um preset e parâmetros melhores para ver Doppler, então ao longo do tempo, com a experiência, você vai identificando, olha, tal marca é um pouco melhor para isso, tal marca é um pouco melhor para aquilo, e você vai se adaptando ao que você consegue fazer na prática de acordo com isso, tá? Depois, se a Daniele quiser comentar sobre o aparelho que ela tem bastante experiência com esse portátil, eu não tenho nenhuma. A maioria dos serviços aqui no Brasil que dispõem de duplex e fazem a formação em fellows em neurovascular, usam esse aparelho portátil. Então, o serviço de Curitiba, o serviço de Ribeirão Preto, e atualmente a gente está, por intermédio da doutora Daniele, tentando ver se a gente consegue disponibilizar isso aqui no nosso serviço. Então, em relação aos aparelhos, uma pergunta muito importante, se vocês quiserem seguir nessa linha do duplex, né? O que eu preciso ter? Então, o que é que eu preciso ter para poder fazer o duplex? Requisitos: tem que ter esse aparelho com modo B, é um ultrassom convencional, pode ser portátil, pode ser de piso, pode ser esse grande, tá? Convencional. O aparelho tem que ter o modo Doppler, óbvio, tem que ter um preset, né, instalado que seja compatível com o transcraniano, tá? Então, geralmente, esses aparelhos vêm já de fábrica com preset para vascular, abdominal, eco. Algumas vezes eles não vêm com transcraniano. Então, é importante você frisar isso para o seu laboratório. Olha, eu preciso do aparelho que tenha preset para transcraniano, tá? Geralmente o nome é TCD ou Adult Transcranial, varia de acordo com a marca, tá? E além disso, você tem que ter uma sonda, que é um transdutor, que é o transdutor setorial, que é exatamente o mesmo transdutor cardio-eco adulto, tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma foto. Basicamente é isso que você precisa ter, tá? Para poder fazer o transcraniano duplex. Apenas para mostrar para vocês as diferenças de transdutores. Então, esse é o transdutor linear, que é o que a gente usa, por exemplo, para fazer carótida, né? Carótida cervical, ultrassom de carótidas, por exemplo, o nervo óptico, tá? E acessos vasculares, por exemplo. Esse é o transdutor convexo, que é mais comumente usado para abdominal, e esse é o nosso querido setorial, que é o probe cardíaco de eco, o phase array, que tem uma frequência baixa, de 2 a 8, né, geralmente megahertz. Isso é variável de acordo com a marca, então a Siemens tem um tipo de 2,5 a 5, o Philips já é um númerozinho diferente, mas em geral essa é a frequência desse transdutor setorial. Esse transdutor, ele tem essa característica de ser de formato, a sua superfície retangular, né, retangular, tá? E ele tem sempre um chamado localizador, eu vou mostrar para vocês depois, e esse localizador é importante para você direcionar na janela que você está identificando e para você se orientar em relação à imagem que aparece na tela, isso é bem importante do ponto de vista prático de técnica de exame, tá? Então, como é que você inicia o exame? Essa é uma outra questão. Tem pessoas, neurosonologistas, que aprendem a fazer o exame de uma forma e tem pessoas que aprendem a fazer de outra forma. Por exemplo, a gente aprende a fazer o transcraniano se localizando na cabeça do paciente e de cabeça para baixo, identificando a cabeça do paciente. Tem neurosonologistas, exatamente a neurosonologista que eu aprendi a fazer duplex e Doppler de parênquima, ela não fazia assim, ela fazia igual se faz carótida, ao lado do paciente. Eu aprendi a fazer do mesmo jeito que a gente faz com Doppler cego, tá? Então, eu posiciono o aparelho ao lado da cabeça do paciente, o paciente fica deitado, a cabeça na minha frente, eu localizo esse aparelho próximo aos meus braços, né? Porque eu vou usar um dos braços para usar o transdutor e o outro braço eu vou ficar ali no teclado. Isso é muito importante, gente, porque ao longo do exame você não fica estático parado apenas com o transdutor na mão. E diferentemente do cego, que você tem um controle na mão, aqui no aparelho duplex você não tem controle. O controle é todo o teclado do aparelho. Então é importante você deixar esse aparelho próximo da sua mão e
você montar uma ergonomia própria que você vai identificar ao longo da prática, para você manipular os botões, apertar, desinstalar e mexer nos botões de ganho, de acionamento de duplex, acionamento de power duplex, etc. Tá? Então, isso só a prática que vai mostrar para vocês como você deve fazer isso e da forma ergonômica melhor. Por isso que é muito importante aproximar o console, o aparelho, da sua mão. A gente costuma até explicar. A gente fica feito um piano ali, com a mão que não está com o transdutor, mexendo e mudando todos os presets durante a realização do exame, de forma que fica meio automático, como a Daniele comentou na aula dela da física. Tá? Então, um grande desafio, por exemplo, de uso do duplex, na prática, por exemplo, do neurointensivismo, num ambiente de UTI, num local, um espaço físico muito reduzido, onde você tem que fazer esse exame, por exemplo, sozinha, com um aparelhinho. O ideal seria uma portabilidade, um aparelho menor do que aquele grande de piso, tá? Em relação às artérias, eu coloquei esse gráfico só para vocês verem que isso é uma condição ideal, mas nunca a gente consegue visualizar as artérias dessa forma. Vou mostrar para vocês depois as imagens, tá? Em relação às janelas, já comentei, são janelas parecidas. Aqui eu representei exatamente o formato retangular do nosso probe setorial, e ao longo das imagens de exemplos que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que o probe fica aí nessa região, e essa é a janela temporal, a mesma janela temporal. Então, esse é o nosso transdutor, né? Essa é a aparência do nosso transdutor. Você vê a superfície realmente retangular, e esse transdutor especificamente, vejam que tem uma bolinha aqui, numa das pontas dele, da face menor do retângulo, que é exatamente isso que a gente chama de localizador. Isso é bem importante para a gente localizar onde está a frente do paciente, onde está a região occipital do paciente, região frontal e occipital, tá? Aqui é um exemplo para vocês, um diagrama mostrando que quando você insona a região temporal, você tem uma identificação já conhecida dos planos anatômicos para a identificação das estruturas anatômicas dentro do crânio, nas regiões centrais do crânio. Então, vejam que o retângulo, ele fica com a face menor voltada para cima, tá? E o localizador voltado para cima, para que você identifique a região frontal à sua esquerda. Depois eu vou mostrar para vocês. Esses são os planos principais. Então, tem um plano que é órbito-meatal, que ele passa exatamente no mesencéfalo. Se você inclina um pouco para baixo, você vai ver o cerebelo. Então, aqui, ó, 45 graus para baixo, cerebelo, tá? Se você inclina um pouco mais rostral, você vai ver exatamente essa fenda, que é o terceiro ventrículo, e você vai ver ao lado dos dois terceiros ventrículos as massas que são os tálamos, tá? E se você inclina um pouco mais rostral, você vai ver e vai pegar exatamente as fendas dos cornos anteriores dos ventrículos laterais, tá? Que é esse plano 4. Eu vou mostrar para vocês outros diagramas para vocês tentarem entender melhor essa anatomia. Isso é ao longo do tempo que você vai vendo, tá? Então, aqui a mesma coisa, olha. Então, nesse plano, você vê no nível 1, mesencéfalo, no nível 2 para baixo, cerebelo, no nível 3, tálamos e terceiro ventrículo, no nível 4, ventrículos laterais, cornos anteriores, tá? Então, aqui é uma representação desses planos, mostrando os transdutores, o transdutor na temporal, e uma representação do ultrassom e de imagens de ressonância magnética. Tá tudo meio torto, mas ao longo das imagens práticas que eu vou mostrar para vocês, vocês vão identificar melhor o que é que a gente está falando, tá? Então, vejam aqui, esse é um plano onde você vê a borboleta, o butterfly, que é a região do mesencéfalo. Eu vou mostrar imagens maiores para vocês verem, que é essa imagem aqui da ressonância. E vejam que, na temporal aqui, colocando o localizador superior, sempre você vê a região frontal à sua esquerda e a região occipital à sua direita. Essa é a linha axial dos planos anatômicos. Isso é muito importante a gente ter em mente, e isso vai ficar automático ao longo da visualização das imagens, tá? Então, olhem aqui. Essa é uma imagem real, é um caso meu, tá vendo? O transdutor na região temporal, tá?
Aqui eu identifiquei, olha, mesencéfalo esquerdo, substância negra esquerda. Por que eu coloquei esquerdo? Porque eu localizei que esse lado que eu ensonei foi o lado esquerdo. Então, se eu ensonei o lado esquerdo aqui, nessa linha média para cá é o meu lado esquerdo, e na linha média para lá é o lado direito. Eu estou mais próxima do lado esquerdo. Isso é importante a gente identificar na hora de documentar o exame, para a gente saber que esse lado são as estruturas esquerdas e o lado contralateral são as estruturas à direita, tá? Então, ensonando aqui do lado esquerdo, a gente vê o osso temporal contralateral. Esse osso é o lado direito. E todas essas estruturas são esquerdas, tá? E aqui a diagramação exatamente da ressonância, mostrando que isso aqui é a região frontal, isso aqui é a região occipital. Então, vai ser uma repetição de coisas, né? Os pontos de referência. Qual é esse ponto de plano anatômico? Vejam só, alguém pode abrir aí o som e me falar. Que plano é esse? Alguém quer falar? Facílimo. Podem falar. É o órbito meatal, é o mesencéfalo, né? Exatamente, tem aqui, ó, facílimo, olha aqui, ó, uma região mais hiperecogênica em V, que é aquela cisterna interpeguntular, a borboleta do butterfly, né? E a gente consegue até dar uma pista aqui que essa aqui deve ser substância negra, tá? Essa é a região anterior, e essa é a região posterior. Então, esse é o plano órbito-mental, é o plano do mesencéfalo. É muito fácil esse plano. É uma das primeiras coisas que a gente consegue colocar o probe e já identificar, tá? Que plano é esse? Eu até coloquei a cola aqui, tá? Muito simples esse plano. Tem uma linha hiperecogênica aqui, tem uma outra linha hiperecogênica aqui, e tem uma estrutura arredondada atrás dessas duas linhas, tá? Isso aqui é o plano do terceiro ventrículo, pessoal, tá bom? É muito fácil. Nesse caso, esse terceiro ventrículo está um pouquinho aumentado. Em pessoas mais jovens, ele costuma ser de 3, 4, 0,3, 0,4, né? Então, o volume máximo é 10, tá? Então, esse é o plano, um pouco inclinação rostral em relação ao mesencéfalo. É o plano do terceiro ventrículo e da pineal, tá? E esse plano aqui, qual é esse plano? Quem que pode me falar? Não tem cola nenhuma. Uma estrutura que está próxima do osso, tá? O probe está aqui, ela fica até um pouco mais anterior, olha, em relação ao probe, ela não fica muito na linha média, e ela tem duas linhas. Pode falar. Os tálamos? Não, ventrículos laterais, tá? Esse é aquele plano mais superior, é aquele aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, é esse aqui, ó, lá de cima, ó. Você vai até lá em cima e você pega exatamente as duas linhas dos ventrículos laterais, tá? Então, esse é o terceiro, e esse aqui é dos ventrículos laterais. Ele fica mais próximo do osso temporal contralateral, tá vendo? Depois eu vou mostrar mais imagens para vocês, tá? Então, é importante, antes de você pegar o Doppler, você saber esses planos da escala de cinza, porque aí você vai identificar onde está o vaso, tá? Uma vez que você identifica as escalas de cinza, aí vai ser mais fácil, porque os vasos você vai ligar o duplex e aí você vai identificar a coloração vermelha, fluxo a favor ou contra o transdutor. Então, esse plano aqui, olha, que plano é esse? É outro plano. Outro plano não, já passei, né? Mas esse é super simples. Você vê uma estrutura aqui, você vê a borboleta do mesencéfalo, ó, tá? Você vê uma artéria a favor do probe e você vê essa grande, belíssima artéria. Então, você está vendo o quê? Segmento M1 e o segmento P1 do mesmo lado que você ensonou. Aqui eu não identifiquei, mas podia ser lado direito ou lado esquerdo. Importante na hora de documentar, colocar M1 direita, M1 esquerda. É para você saber que ali é o lado que você ensonou. E o lado vai ser exatamente igual, né? Se você ensona do lado direito, você vê essa imagem. Se você ensona do lado esquerdo, você vê a mesma imagem, tá? Então, você precisa identificar se é direito ou esquerdo, tá? Essa é uma imagem, assim, bastante bonita. Você consegue ver P1, uma parte dela, e a M1 toda, né? M1 toda, bem clássica, bem convexa, bonitinha.
tá? Esse é um outro exemplo, vejam só, nem sempre a gente vê a M1, a P1, a P1 do outro lado, é muito rara essa imagem de todos os vasos. Sempre a gente pega o que a gente chama de volume parcial, né? Às vezes a gente pega a M1 inteira, às vezes a gente pega só uma parte da M1, então é importante a gente também ter essa noção, tá bom? Esse é um outro exemplo de uma outra paciente que eu não consegui pegar a P1, mas eu consegui pegar, olha, a M1 a favor do probe e o segmento A1, que é azul, contra o probe, tá? E eu peguei até um pedacinho, ó, da M1 do outro lado, mas é só um pedacinho, porque é impossível você pegar uma reta só no mesmo nível, no mesmo paciente. É praticamente impossível. A não ser que você aumente muito os parâmetros e fica a imagem muito cheia de aliasing, muito cheia de artefato, tá? Então, esse é um exemplo do plano mesencefálico com o trajeto da M1 no mesmo lado da insonação do transdutor, tá? E esse plano? Que plano é esse, gente? Olha só, casca de banana. Casquíssima de banana. Alguém arrisca? Mas os mais sêniors. Dani, Eva, se tiver aí. Essa é casca grossa. Vejam que a vida não é fácil, tá? Nem sempre tudo é bonito como está no livro texto, tá? Esse é um plano órbito metal, pessoal. Isso aqui, acredite, isso aqui é um mesencéfalo, tá? Então, essa estrutura aqui, ó, é a substância negra desse paciente. Às vezes, a imagem não é tão linda quanto no livro texto. Então, você tem que ficar rodando, varrendo para cima, para baixo. Então, aqui é a fossa interpendicular. Tem pacientes fáceis e tem pacientes bem difíceis, tá? Só para mostrar para vocês que, às vezes, a gente fica rodando na imagem. Tem exame muito difícil, tá? Aqui é um outro exemplo, vejam, segmento M1, não é uma artéria tão bonita quanto a gente mostrou ali naquelas imagens anteriores, tá vendo? Tem um pouquinho de artefato, a resolução anatômica do vaso não está tão boa, isso pode variar de acordo com a janela óssea, então você tem que regular o PRF, você tem que regular o ganho na hora do dúplex, todos esses detalhes que você mexe ali no teclado para você identificar. Essa faixa aqui, que é essa linha, que é a linha que você regula no aparelho, quanto mais larga ela for, menor é a frequência que você está colocando para identificar o vaso, quanto mais fina ela for, melhor você vai identificar o vaso. Então, ao longo da prática, você vai aprendendo como você faz para aumentar a profundidade, reduzir profundidade, tentar identificar melhor a artéria, colocar uma resolução anatômica melhor ou não, tá? E esse plano aqui? Marcondes, vamos lá, facílimo. Essa é para você. Habilidade aí pra você. Oi? O terceiro ventrículo. Exatamente. A estrutura, uma linha paralela à outra e uma estrutura arredondada atrás. Terceiro ventrículo e glândula pineal. Facílimo, tá? Esse é um plano axial no terceiro ventrículo. Excelente, perfeito, tá bom? E aqui a medição do terceiro ventrículo 0,9 ou 9 milímetros, tá? Então, no dúplex, na janela temporal, o que é que você tem que atentar, né? O transdutor, ele tem que estar localizado perpendicular, então vou mostrar a foto. Você coloca o localizador na direção superior cranial do paciente, tá? Então, esse perpendicular fica superior e o localizador aqui, tá vendo? Não esqueçam do gel, que eu sempre falo nas minhas demonstrações, tá? A direção no plano órbito meatal é a recomendada inicialmente para você identificar as estruturas principais. O mais fácil é terceiro ventrículo e mesencéfalo. Sempre você vai varrer, né, anterior e posterior, e você vai localizar, ligando o dúplex, a curva côncava para frente da artéria cerebral média, segmento M1. Você vai identificar a cerebral média como um fluxo em vermelho a favor do probe. E, na maioria dos pacientes, você consegue, inclusive, identificar bifurcações e os segmentos M2, dependendo da janela, se for boa, tá? Você pode identificar comunicante e A1, então vejam aqui esse exemplo, é um exemplo de A1, tá? Transição. E você pode, varrendo também, identificar a P1 e a P2 do mesencéfalo ao redor do mesencéfalo. Então, guardem essa figura. O retângulo é perpendicular para cima para o plano axial, tá bom?
Aqui é um outro exemplo, então vou fazer vários exemplos para vocês. Vejam, a gente não consegue identificar aquela artéria cerebral média bonitinha, só um segmento, tá vendo? Então, às vezes a gente consegue identificar esse segmento, depois você vai e muda um pouco a posição, aí você identifica o outro segmento. Então, vejam aqui que eu não consegui identificar P1, mas tem aqui uma artériazinha aqui, talvez a veia também, que fica ao redor, tá? Então, é muito comum você identificar segmentos das artérias e não a artéria inteira, tá bom? Depois que você identifica, que você grava a artéria, aí você parte para a mensuração das velocidades e dos parâmetros que são os mesmos que a gente usa no Doppler cego. Então, vejam só, todos os aparelhos têm isso. Você identifica, você liga o duplex, você localiza, então, dentro da luz, do trajeto da artéria, tá? E você liga, e aí aparece a curva espectral, exatamente aquela mesma curva igualzinha do nosso Doppler, com a diferença que ela não é colorida, ela é nessa escala de cinza, e os aparelhos, eles podem ou não envelopar, tem aparelhos automatizados que já envelopam para você, depois você frisa, grava essa imagem, e o próprio aparelho, ele já faz a medição, tá vendo? No início da curva e no final da curva, e ele já dá todos esses parâmetros, né? Velocidade pico sistólico, diastólica final, velocidade média, aqui nesse caso 55, e aqui o nosso conhecido índice de pulsatilidade, nesse caso 1,21. Vejam que o ângulo, essa é uma questão controversa, né? Há, inclusive, controvérsia nos livros textos, se você deve ou não corrigir o ângulo. Depois eu quero a opinião das meninas também para isso, tá? Esse aparelho que eu uso lá no Fleury, ele já corrige automático esse ângulo. Mas eu já fiz uns testes corrigindo ou não corrigindo. Realmente não tem muita diferença não, tá? Então vejam só, um outro exemplo, né? De você localizar a região que você está de interesse para ver a curva, e aí você vê as velocidades, o aparelho ele corta lá, envelopa a curva, e aí ele vai e dá os parâmetros, sim, parâmetros aqui absolutamente normais de cerebral média, tá? Esse é um outro exemplo, aquele exemplo bem bonito, mostrando a curva A1 e M1, tá bom? E vejam aqui o probe que a gente usa, né? É um probe de um aparelho Philips, tá? É o S5.1, tá bom? Com a faixa dinâmica, Dynamic Range. Esses são parâmetros também que a gente usa na realização do exame. Então, o Dynamic Range dos aparelhos tem que ser entre 45 e 55, isso é um preset que é utilizado nos aparelhos de ultrassom, tá? E o aparelho que a gente usa é esse aqui, ó, é o EPIC 7G, é um aparelho muito bom, ele é muito bom para duplex, tá? Eu queria mostrar esse vídeo para vocês, só para vocês verem, eu gravei aqui, ó, só para vocês verem como é, tá? No final ele ficou tão curtinho, mas eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se aparece. Ai, meu Deus, não apareceu. Básico, depois eu mostro para vocês. Bem, tá terminando já. Essa é uma transição, então vejam uma imagem linda, belíssima do fluxo a favor e do fluxo contra, tá? A1 e M1, tá? Essa é uma imagem da região do mesencéfalo, com a artéria cerebral posterior, exatamente o segmento P1, circundando o mesencéfalo na sua porção mais anterior. Imagem bem bonita, e aí você localiza. Aqui, só para mostrar para vocês, vejam só. Nesse local, o aparelho que eu uso, ele não corrige o ângulo. Veja só, Dani e Sadala. Tá vendo o ângulo como tá? Ele não tá perpendicular ao vaso. Tô vendo. E o Doppler está a 56 de velocidade, veja só. Aí eu, na mesma imagem, eu corrigi. Olha como ficou. Igual. Tá vendo? Então, assim, é o mesmo paciente, a mesma imagem e a mesma artéria. Não houve mudança corrigindo, tá vendo? Então, assim, eu tô pendendo, eu já fiz isso várias vezes quando eu faço os exames, sabe? Eu estou pendendo aquela tese de que realmente não precisa corrigir, que é a tese do Carlos Molina, não precisa corrigir esse ângulo, tá? Então, assim, janelas temporais, problemas, né?
Tortuosidades é bem frequente nesses vasos, então você tem que saber que você tem que movimentar o probe várias vezes para pegar vários pontos, localizar as artérias vizinhas, saber os pontos anatômicos, varrer esses planos, anterior, posterior, saber de cor esses planos, axial, coronal, etc., para confirmar que não há estenose. Você não pode bater na artéria porque ela está mais fina, dizer que é estenose. Você pode estar pegando volume parcial. Maior frequência nas janelas temporais e não ter janela, então você tem que lembrar que do mesmo jeito do nosso Doppler cego, a gente pode não ter janela. E a raridade da raridade. Essa imagenzinha aqui do polígono bonitinho, com todos os segmentos, esqueçam. Eu nunca vi isso, só em livro texto e na internet, tá? Normalmente a gente vê pedaços do polígono. Eu nunca vi um polígono inteiro dessa forma, tá bom? Passando agora para a janela occipital, tá? Eu não tenho prática em usar o duplex para a janela oftálmica, mas há laboratórios, principalmente na Europa, eles fazem muito duplex, que eles fazem insonação de sifão e oftálmica, então é bom a gente saber que tem, que pode ser utilizado. Eu não tenho prática, tá? Quando eu faço duplex, é mais temporal e suboccipital. A janela suboccipital é o mesmo local da janela que a gente usa no Doppler cego, com a diferença que eu costumo insonar e colocar o transdutor um pouco mais mediano, paramediano, em relação à linha média na fossa occipital. Tá? Então, você identifica aqui o probe, depois eu vou mostrar para você uma foto, e aí você vai ligar o duplex e você vai identificar as estruturas que são correspondentes às artérias vertebrais. Então, esse é um exemplo bem didático de duas artérias vertebrais, tá? Elas têm um fluxo contra o transdutor, então a cor é azul, e elas caminham em direção à região superior, se juntando para se formar a artéria basilar. E vejam que é muito frequente você ver outras artérias aqui. Então, que estrutura vermelha é essa? Possivelmente pedaços, segmentos da artéria paica, tá? É muito frequente você identificar isso na hora que você está insonando essa região, que é a região occipital. Então, a janela occipital, como você deve proceder? Você, com o paciente deitado, você dobra levemente a cabeça do paciente contralateralmente, onde você vai examinar. Então, veja aqui um exemplo. Você dobra um pouquinho para o outro lado da janela, o pescoço da paciente. Você pega um probe setorial. Vejam que esse probe tem esse localizador aqui, ó. Nesse caso, esse probe tem um localizador que é uma borracha cinza. Você localiza essa borracha cinza no lado que você vai examinar, tá? Então, se você vai examinar do lado direito, você lateraliza ele para o lado direito, coloca o gel, obviamente, e você vai direcionar em direção ao meio do crânio, direção cefálica, em direção ao forame magno, liga o modo duplex, e aí você já vai identificar as artérias, tá? Considerando que você está colocando o localizador no lado direito, por definição, essa artéria aqui que aparece na região esquerda é a sua artéria vertebral direita. E a artéria que está à sua direita, que é a de trás, é a artéria vertebral esquerda, tá? Na prática é mais fácil a gente explicar isso. Junção com a basilar, você tenta identificar, e o formato dessas artérias é um formato clássico desse Y, sendo os braços do Y, as duas vertebrais, e a ponta do Y, a artéria basilar. Então, vejam só, esse é um Y clássico, as duas vertebrais. Esse é um Y clássico de um idoso com artérias vertebrais tortas. É muito frequente isso. Você vê uma vertebral, tá? Aqui eu identifiquei, tá vendo? Vertebral direita. O que significa isso? Que eu estava na região paramediana occipital direita, com o localizador voltado para a direita, e assim, tudo que está desse lado é direito, e tudo que está desse lado é esquerdo. E aqui é a basilar da paciente. Então, essa paciente tinha uma vertebral e uma basilar totalmente tortuosas, tá? Mas a mesma paciente, aí você varre um pouquinho, muda um pouquinho a posição para tentar ver se você identifica a basilar proximal e algum toquinho da basilar na região distal. E aqui é um dos pitfalls
do dúplex, é a região basilar distal, tá? Então, esse é um exemplo clássico de tortuosidade aberto basilar. Você tem que ter cuidado, porque isso não significa que tem estenose, tá, pessoal? A gente varre, ó, não tem estenose, tá bom? Você vai varrendo, vai mudando a posição e você vai vendo que não há estenose. Isso aqui não é estenose. Isso aqui é a dificuldade por causa da tortuosidade do vaso, tá? Esse é um outro exemplo, vejam só, aqui eu não localizei, tá? Mas o certo é localizar. Aqui eu tirei essa foto exatamente para fazer essa aula de hoje para vocês, tá vendo? É um outro tipo de vertebral, e aqui bem clássico o Y, né? E vejam que eu não consigo fazer esse Y grandão aqui com a basilar distal, é muito difícil. É uma das minhas maiores dificuldades, realmente isso existe no dúplex, essa dificuldade de pegar a basilar distal, tá? Depois que você localiza, você procede o mesmo procedimento, liga o modo dúplex para fazer as curvas espectrais, frisa, e aí você identifica as velocidades convencionais com os índices e todos os parâmetros necessários, tá? Aqui é aquela imagem mesma da basilar. Então, para a basilar proximal, a região occipital e suboccipital é muito boa. E para a distal, é difícil, a não ser que seja uma janela muito boa. Então, o que é que você pode fazer? Veja só, esse foi um caso que eu consegui pegar a região distal, tá vendo? As duas vertebrais. E veja, se vocês observarem, a faixa aqui da captação do dúplex, ela estava mais larga, tá vendo? Tá? Então, 9 Hz, tá? Quando você estreita essa faixa, tá vendo? E se você aprofundar mais, fica 6 Hz. Olha aqui o parâmetro, tá? Com esses 6 Hz, é mais fácil você pegar o sinal do dúplex. E aí eu consegui, assim, a duras penas, consegui nessa paciente pegar a região mais distal da basilar. Mas não é fácil, é difícil, tá? Então, existem alguns entraves, alguns pitfalls nessa occipital, né? É muito frequente tortuosidade, né? Você pode identificar outras artérias, você tem que identificar o lado da vertebral para você identificar o lado correto, onde você está. Você sempre tem que varrer os planos, confirmando que não há estenoses ou se há estenoses, tá? E essa dificuldade que realmente existe da basilar distal, tá? E para a basilar distal, o que é que a gente pode fazer? Você volta na temporal, na região temporal, e você vira o probe na região temporal com um plano coronal. E no plano coronal, você consegue, em alguns pacientes, pegar a basilar distal. Esse é um exemplo da janela temporal no plano coronal. Vejam, P1 do mesmo lado, P1 do lado contralateral ao transdutor, essa é a cerebrosa superior, que eu consegui pegar nesse paciente, e a basilar distal. Essa imagem é difícil de encontrar, é só quando eu pego uma janela assim, aquelas janelas maravilhosas abertas, aí eu aproveito para pegar uma imagem didática dessa, tá? Esse é um outro exemplo de uma janela muito boa que eu consegui, virando o transdutor temporal, consegui o P1 e a basilar distal, tá? Então, é um método que você pode usar quando você não consegue pegar a basilar distal pela janela suboccipital, tá? E aqui um outro exemplo, olha, é um outro paciente que tinha uma janela boa também, na temporal, tá? E aí eu não consegui pegar P1, mas consegui pegar essa estrutura reta, que é a artéria basilar distal, tá? Para terminar para vocês, desculpe me estender, esse foi um levantamento que eu fiz há uns anos atrás, no laboratório do Fleury, num período de 2 anos, de 60 pacientes com exames pedidos de ultrassom transcraniano. Vejam que a gente teve um caso de color duplex solicitado, tá? Todos os outros foi exame de parênquima, tá? Desses pacientes que a gente examinou, 11%, 7 casos, não tinham janelas temporais adequadas para avaliação das estruturas intracranianas, tá? E 33% dos casos eram pacientes jovens. Então, só para demonstrar para vocês que, na prática, tá? Embora seja um método muito bom, o duplex, ele não é muito demandado pelos especialistas,
Possivelmente porque tem outros métodos que podem ser utilizados, como angiotomo, ressonância. Não há um hábito de solicitar o colo duplex, como, por exemplo, o Doppler transcraniano ou o Doppler de carótidas. Então, mensagens finais, só para lembrar para todo mundo, é um exame complementar que é excelente para confirmar achados do nosso Doppler cego. Então, o ideal no laboratório é que a gente tenha os dois métodos, né? O cego e, se você quiser confirmar alguma coisa, ver alguma estenose, o duplex. Não há, infelizmente, ainda estudos e validações formais para pesquisa, por exemplo, de shunt e doença falciforme. Então, se você for trabalhar num laboratório, montar um laboratório, um serviço de neurosonologia, o ideal é que você tenha as duas máquinas, né? É necessário dominar as ferramentas do teclado, eu acho que isso é muito importante, a prática é o que vai dar para você, igual andar de bicicleta, então, aprender a fazer a sua ergonomia durante a execução do exame. Máquinas portáteis são o futuro realmente, vem substituindo esses grandes aparelhos e vão facilitar cada vez mais a gente ter esse acesso a esse exame, tá? Mas infelizmente, ainda um exame pouco demandado por médicos especialistas na prática privada em saúde suplementar, principalmente. Tá? Eu acho que a gente tem que ter aqui o mote de a gente tentar conseguir implantar isso melhor para a gente. É isso, muito obrigada. Alguma dúvida? Foi muito boa, doutora, como sempre, né? Excelente. Acho que para os meninos, assim, o que vai pesar, assim, é quando colocar a mão na massa e verificar todas essas facilidades e dificuldades, né? Em relação ao exame. Eu acho que a maior dificuldade, além de identificar o plano no modo B, né? Porque você precisa ver a parte anatômica para poder ir para os métodos de fluxo. Uma outra dificuldade é porque quando a gente aprende o dedicado, o nosso cérebro já fica acostumado a uns comandos automáticos, né? Então, você só aperta ali para profundidade, às vezes mexe no ganho, mas no duplex, como a senhora falou, tem que ter uma familiaridade, que às vezes você vai precisar diminuir o tamanho da amostra, então você vai precisar mexer muito mais na escala, então mexer muito mais em outros parâmetros para melhorar a performance do aparelho, né? E com relação à performance do aparelho, eu acho que apesar de já terem aparelhos portáteis que são muito bons e que suprem a necessidade assim, para o neurosonologista, ainda existem algumas diferenças, eu acho, técnicas do portátil em relação aos aparelhos convencionais, porque existem aparelhos convencionais que são como Ferraris, né? Que você consegue ver numa precisão muito boa, né? Eu tenho um aparelho GE, que é um aparelho reconhecidamente muito bom para métodos de Doppler, né? Então, para avaliação de fluxo. E você Não tem é boa tão bom. experiência com ele, né? Tenho. Ele não é excelente para parênquima, então você tem que ter um esforço ali mental para visualizar bem as estruturas de parênquima. Para Doppler é bom, mas aí às vezes se é muito profundo, eu tenho que mexer em muitos parâmetros para conseguir um espectro bom. Então, você precisa treinar muito para ficar aprendendo a manusear. Mas eu acredito que as principais vantagens são principalmente quando você consegue olhar a carótida junto, porque aí você acopla uma avaliação hemodinâmica cerebral em conjunto, né? Que com o dedicado a gente tem uma dificuldade, né? De fazer isso. E eu acho que existe uma praticidade de você colocar o colo, ver o polígono e já ir estudando as artérias, porque no dedicado, para a gente é fácil, porque a gente criou uma curva de aprendizado de bastante tempo, de ficar ouvindo, né? Os meninos passam o ano inteiro ouvindo som, e até acabam aprendendo. No dedicado, no colo Doppler, a curva de aprendizado é menor, porque você joga o Doppler e você vê o polígono, Acabou, né? Então, exatamente. se você Isso sabe mesmo. mexer ali nos parâmetros, você vai bem. E essa comentou o negócio do ângulo, né? Então, o que é que você acha do ângulo? Eu nunca corrijo. Eu também. A gente sabe que tem a tese da Eva Barthes, né? No livro, o texto dela, ela fala para corrigir, e o Carlos Molina, assim, ele bate o pé, e vários outros não precisam corrigir. Que é engraçado, doutora, porque eu fiz um curso de hands-on com ela e ela não corrigiu nada, não, também, viu?
Pois é. Acho que ela Então, colocou a assim, parte teórica, assim, mas na prática, porque o que que eu penso? Acho que tem duas coisas a serem levadas em consideração. É só para os meninos entenderem em relação a essa questão do ângulo, é que para o nosso dedicado, a gente acaba mexendo só com o ângulo na mão, então não existe essa opção de pensar em ângulo, né? Mas quando a gente está com o aparelho de tração convencional, aí quando vocês forem ver a carótida, o ângulo é importantíssimo, né? Então você tem que deixar programado qual ângulo você vai deixar no aparelho e mexer com a mão. Mas existe um ângulo ali, né? Quando você vai para o transcraniano, você tem a opção de deixar desligado essa função de ângulo. Então, que você não corrige. Então, você só com a sua mão, que mais ou menos com a ideia do que a gente faz no dedicado. Só que aí, o que acontece, e que eu penso, é que os valores que a gente tem de referência nos principais estudos, nas principais diretrizes, são baseados em velocidades que foram obtidas com o dedicado, que a gente não corrige o ângulo. Então, eu acho que seria um erro muito crasso a gente, de rotina, começar a corrigir o ângulo para corrigir sempre. comparar as velocidades que foram instituídas num aparelho que você não corrigiu o ângulo, né? Então, Sim, você sim. vai estar vendo É, coisas diferentes, né? Então, por exemplo, um vaso de par, uma velocidade aumentada de média de 80 é uma coisa quando você corrige ou quando você não corrige. Então, isso precisa ser. isso. E a outra coisa é que os vasos são muito curtos, né? Diferente de uma carótida que está ocupando praticamente todo o pescoço, que o ângulo realmente faz muita diferença. Quando você tem artérias muito curtas, não faz É. tanta E elas são diferença. todas curvinhas, você viu, né? Todas curvas, né? Não faz tanta diferença assim você ficar corrigindo o ângulo. Então, eu acho que para gente que já tem a prática do dedicado, e a gente já está acostumado com valores e protocolos que são estabelecidos para o dedicado, não faz muito sentido, na minha opinião, corrigir o Tá ângulo. É ótimo. isso. Excelente, excelente. Eu tenho experiência com Philips, né? Os aparelhos da Philips, os que eu uso lá no Fleury desde 2009. São super bons para duplex e são muito bons para parênquima. Eu aprendi na Alemanha com Siemens, mas eu prefiro os da Philips e os da Exaort. O da Exaort que eu tenho, ele não é bom para duplex, mas para parênquima ele é imbatível. Ele é tão bom quanto o da Philips, esses grandes, assim, super bons da Philips. Então, eu não tenho experiência com GE, vai ser a minha próxima aquisição, se Deus quiser. E eu acho que, se Deus quiser, vai ser a aquisição da Unifesp também, né? O GE. Porque é o melhor custo-benefício e a gente vai acabar fazendo mais para Doppler e para parênquima, assim, de point of care, linha média. Então, assim, que a gente não precisa de uma resolução tão excelente, assim, para ver a substância negra, para ver... Porque não vai ser o objetivo do aparelho, né? Porque hoje os aparelhos estão caríssimos, né? Então, assim... Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco. Desculpa se eu fui muito prática, mas é porque eu gosto muito de mostrar como é. E no dia a dia, assim, a gente acaba que fica tudo automático ali, realmente. Você mexer ali naqueles parâmetros. Foi É excelente. importante, é importante pegar a bicicleta e começar a andar. É o recado que A eu gente pode falo para programar um vocês. hands-on, né? A gente pode programar um hands-on, que aí a gente divide a senhora e metade fica com uma, metade fica com a outra, se a Evinha É, puder também estar no dia. tá E aí a ótimo. gente faz. Agradeço. Tá bom, então, doutora. Acho que agora é a Rê que vai apresentar. Não sei se ela já está. Ah, não, desculpa, é a Rafa que vai apresentar. Ela já está aqui, né, Rafa? Oi, Muito boa bom, noite. Boa noite, Rafa e pessoal. companhia. Dani, você que manda. Não sei se a doutora Regiane, eu. Não, é Estamos você. aí. Pode ir. A Regiane vai ficar para a semana que vem. Tá bom, então beleza. Eu vou falar de morte encefálica, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhar. Todo mundo está conseguindo ver? Sim, Rafa. Certinho? Então tá bom. Então vamos lá, não vai ser uma aula longa. Sei que está todo mundo cansado, muitos conceitos aí todo mundo já tem em prática, é mais para a gente organizar os pensamentos, né? Então, vou falar do Doppler na morte encefálica, no protocolo de morte encefálica. Começar dando um contexto mundial aí, para a gente ver que
o resto do mundo funciona um pouquinho diferente do que a gente pratica no Brasil. Só para vocês terem uma noção, todos esses países em preto são países que têm protocolos estabelecidos para morte encefálica, com ou sem exame complementar. Em branco, são países que não têm protocolo definido, e nesses 2 tons de cinza são países que ou usam protocolos de outros países, ou que não tem nada definido e não informaram para esse estudo que foi de 2020, que foi realmente uma revisão de como funciona o diagnóstico de morte encefálica pelo mundo. Então, só resumindo esse artigo, que é bem interessante, foram 83 países que têm um protocolo bem definido, oficial. Alguns seguem os protocolos de forma oficial de outros países, como, por exemplo, o México, a Costa Rica, que seguem dos Estados Unidos. No mundo, só 44 países utilizam o Doppler como protocolo para morte encefálica, como exame complementar, e desses 83 países, apenas 22 exigem que seja feito algum exame complementar durante o protocolo. O restante ou deixa como opcional ou nem inclui, como a França, que só usa a parte do teste clínico. Os Estados Unidos, por exemplo, usam exames complementares quando existe alguma dúvida diagnóstica, quando pode ter sedação residual, quando alguma parte do teste clínico não pode ser completa. Então, para a gente ver o quanto é heterogêneo o diagnóstico de morte encefálica pelo mundo. E quando a gente fala de Doppler transcraniano na morte encefálica, também pelo mundo, a gente vê que a forma, a técnica de aplicar e de interpretar também pode variar. Eu vou aumentar essa tabela para a gente ver que dos 44 países no mundo que usam o Doppler transcraniano para fechar a morte encefálica, só 14 usam a janela temporal, por exemplo, 16 fazem o estudo 2 vezes. A gente fica mais tranquilo com a uniformidade em relação aos achados, né? Então, dos 44, 41 obrigam que tenha que ter ou um fluxo alternante, que tenha que ter a diástole reversa, e 36 aceitam o pico sistólico também, consideram como positivo para colapso circulatório. E também outra coisa diferente do que a gente faz no Brasil é que dos 44, 11 aceitam o exame em crianças com fontanela ainda aberta, com falha óssea, com craniectomia. Então, para a gente entender o quanto é amplo e discutível ao redor do mundo e como que a gente faz aqui no Brasil, que a gente faz de uma forma, de certa forma, dá um certo orgulho de que é bem padronizado. Quando a gente fala da América Latina, o Brasil é o país que tem o protocolo mais atualizado. O nosso protocolo foi revisto em 2017. A gente tem o primeiro protocolo brasileiro de 1997. Então, a gente já tem aí um bom tempo de diagnóstico de morte encefálica e de doação. Acho que é um ponto que a gente pode se orgulhar. O Chile da América, o protocolo das Américas, o protocolo mais antigo, que é de 96, ainda é usado. E de todos os países da América Latina, só o Brasil e Panamá têm como exigência no diagnóstico de morte encefálica, além do teste clínico, um exame complementar. Então, só curiosidade. Entrando na nossa realidade, no CFM, de 2017, a gente tem essa atualização do protocolo, teve algumas mudanças, mas basicamente a gente tem que ter um paciente com uma lesão encefálica definida, a causa definida, que seja irreversível e que justifique evoluir para uma morte encefálica. Não adianta ser um AVC isquêmico lacunar, um paciente em coma, reflexo, tem alguma coisa errada. A gente tem que descartar tanto por critérios de tempo, quanto por critérios de conduta terapêutica, que esgotou todas as possibilidades de reverter aquela situação. E a gente precisa de 2 exames clínicos, sendo um deles com teste de apneia. Antes precisava de 2. Além disso, obrigatoriamente, a gente tem que ter um exame complementar, confirmando o teste clínico. E aí, a gente tem alguns comentários para fazer sobre essa mudança do protocolo. A gente encurtou, né, o tempo entre os 2 exames clínicos, então acho que todo mundo sabe que desde 2017 a gente só precisa de 1 hora entre os 2 testes clínicos. As especialidades exigidas ampliaram,
eu gostaria de destacar aqui em relação a quantos médicos participam no Brasil de protocolo de morte encefálica, que, na verdade, a gente precisa de 3 médicos, são 3 atos diferentes. Essa dúvida acontece, algumas vezes a gente é chamado para fazer um Doppler transcraniano para morte encefálica num hospital mais distante, e chega lá, só tem um médico na UTI. E aí o colega pede, poxa, você é neurologista, você não pode fazer o segundo teste? E a gente não pode, a gente só pode participar de um ato médico. Então, ou a gente participa de um teste clínico, ou a gente participa de exame complementar, por lei. Então, infelizmente, nesses casos, que só tem um médico, o colega vai ter que esperar virar o plantão para fazer o segundo teste clínico, ou a gente vai ter que chamar outra pessoa para fazer o Doppler. Além disso, o que mudou em relação ao protocolo anterior é que a gente pode começar o protocolo por um exame complementar. Antes a gente tinha que esperar 2 testes clínicos. E aí isso também facilita, torna mais flexível esse protocolo. De exame complementar, a gente, pelo CFM, pode fazer o eletroencefalograma, a arteriografia, o nosso Doppler transcraniano, que a gente já vai falar mais dele, a cintilografia cerebral, o SPECT, e eu deixei um asterisco na angiotomografia, que pelo protocolo do CFM está liberado de ser feita, só que a gente não tem bem estabelecido quais as diretrizes, quais os meios de fazer esse exame. Então, não é uniformizado qual o volume de contraste, a velocidade da injeção do contraste, o número de cortes, e aí isso, para a morte encefálica, gera uma variação de sensibilidade do teste muito grande. Então, a recomendação é que se tiver outro exame complementar que seja preferido, porque no Brasil a gente não está com tudo uniformizado em relação à angiotomografia. Falando um pouquinho de hemodinâmica encefálica, para a gente entender o que a gente interpreta no Doppler transcraniano, que na verdade a gente vê colapso ou parada circulatória, a gente não vê morte encefálica, né? A gente tem os padrões de curva, que podem ser patológicos ou não, e que, conforme o raciocínio, conforme a evolução de aumento de uma pressão intracraniana, vão levar a gente a pensar na morte encefálica, no colapso circulatório. Então, aqui em A, a gente tem um fluxo normal, em que a velocidade num vaso intracraniano segue todo o ciclo cardíaco, né, com uma sístole, com uma diástole, a velocidade diastólica final positiva, tudo bonitinho. Em B, a gente já começa a ver uma maior resistência a esse fluxo, a gente começa a ver uma diástole mais achatada, com uma velocidade diastólica final menor. Em C, esse padrão se agrava, mas ainda em nenhuma dessas imagens a gente vê colapso circulatório. Quando a gente pensa em colapso circulatório, quando a gente tenta entender o Doppler, a gente precisa raciocinar em relação à perfusão cerebral. Então, a pressão de perfusão cerebral, o fluxo sanguíneo cerebral, ele depende de um equilíbrio entre a pressão arterial média, entre a pressão arterial sistêmica, que é oferecida ao cérebro, e como esse cérebro acomoda esse fluxo que está chegando, e a gente traduz isso que é a maior resistência que a gente vai ter, que é a pressão intracraniana. Então, para que a perfusão seja garantida, a gente precisa que exista uma diferença entre a PAM e a PIC. Quando a gente tem condições graves, neurocríticas, a gente vai ter um aumento da PIC. E quando essa PIC começa a se aumentar de forma desproporcionalmente, descontroladamente, a gente começa a diminuir a perfusão cerebral, de forma que a própria hipoperfusão cerebral faz isquemia, faz edema citotóxico e piora essa PIC. Então, quando não há intervenção, essa cascata vai levando a um aumento descontrolado da PIC até um momento que ela vai ultrapassar a pressão arterial média e vai acabar com o fluxo sanguíneo cerebral. E é isso que a gente vai ver no Doppler. Então, aqui em A, exemplificando essa evolução, a gente vai ter um fluxo que está até hiperêmico, em que a gente vê uma diástole até bem cheia. Então, é um momento que o cérebro tem os mecanismos de autorregulação compensados. Então, a PIC pode estar aumentada, mas a gente está subindo a PAM, a gente está garantindo mais fluxo sanguíneo cerebral para esse cérebro. Num segundo momento, em B, a gente começa a ter
uma velocidade diastólica final mais reduzida, mais próxima da linha de base. E nesse momento a PIC já deve estar elevada de um jeito que já está esgotando os mecanismos de autorregulação e já está começando a se aproximar da pressão arterial diastólica. Em C, a PIC provavelmente já chegou no nível da pressão arterial diastólica. Então, a gente, em C, não vê diástole, a gente só vê fluxo na sístole. Em D, essa PIC já ultrapassou a pressão arterial diastólica, já está próximo da média, e aí o que a gente vê é uma diástole reversa, um fluxo diastólico que foge do componente intracraniano, e na letra E, a gente já vê um fluxo quase inexistente, que provavelmente tem uma PIC aí já batendo nos níveis de pressão arterial sistólica. Então, esse é o raciocínio e é esse que a gente vai ver no Doppler transcraniano no colapso circulatório. De C em diante, a gente já não tem nenhum mecanismo de autorregulação, e a gente já pensa que é uma lesão irreversível e que a gente pode laudar isso como um colapso. Aqui, só exemplificando de forma mais colorida, a mesma coisa que eu falei. Então, a gente tem, na primeira imagem aqui de registro de fluxo, um fluxo normal, que a PIC pode até estar elevada, mas tem autorregulação acontecendo. No segundo, a gente já tem um fluxo diastólico já complicado, já limitado, então já tem uma PIC elevada, esgotando o nível, esgotando os nossos mecanismos de autorregulação. No terceiro, a gente já tem o fluxo alternante ou diástole reversa, em que a PIC está ultrapassando a pressão arterial diastólica, e aqui a gente já tem os picos sistólicos curtos, obrigatoriamente menores do que 50 centímetros por segundo, e que também configuram esse colapso circulatório. Então, entendendo isso da hemodinâmica encefálica, a gente parte para o que é a regra brasileira para fazer o Doppler transcraniano no protocolo de morte encefálica. A gente tem definido de 2012 esse documento, que é do Departamento de Neurossonologia, da Academia de Neurologia, e que ele complementa o protocolo do CFM, porque quando a gente vai consultar o protocolo do CFM, a gente vê que ele valida o Doppler transcraniano como uma opção de exame complementar, mas ele não diz em detalhes como deve ser feito. No próprio documento ele diz que é para consultar a Departamento de Neurossonologia, que a gente espera um dia que vire sociedade, mas que ainda não é. Então, eu vou trazer alguns detalhes desse guideline brasileiro para essa aula. Quanto à técnica, obrigatoriamente, o paciente tem que estar em decúbito dorsal. Não existe bem estabelecido se esse paciente tem que estar com a cabeceira 0, cabeceira 30 graus, mas é de bom tom que esteja entre 0 e 30. O probe vai depender se é um aparelho de Doppler dedicado, que vai ser obrigatoriamente 2 Hz, ou se vai ser um duplex, que aí a gente tem uma opção maior aí de frequência para usar, mas até 5,5. Ele recomenda a potência mínima possível de insonar um vaso, recomenda um ganho máximo que não gere borramento da imagem e um volume da amostra de 10 a 15 milímetros. E aí a gente tem que ter bastante atenção para os sinais vitais. São pacientes graves, que geralmente têm muita instabilidade, tem outras doenças que não só da questão neurológica, então a gente vai estar de frente de um paciente que pode, inclusive, mudar os sinais vitais ao longo do exame. Então, de sinais vitais, a gente precisa ter ou uma pressão arterial sistólica maior que 100, ou uma pressão média maior que 65. É um ou outro, não precisa ser os dois. A frequência cardíaca mínima de 60 batimentos, a saturação acima de 94%, que foi uma coisa que gerou muita polêmica durante esse período mais grave de Covid, que o pessoal pedia o Doppler transcraniano para fechar o protocolo de morte encefálica para liberar o leito. E aí a gente chegava lá para fazer o exame e o paciente estava saturando menos de 90. E o pessoal ficava louco, porque era impossível fazer esse paciente saturar mais, e também não era possível a gente validar o Doppler como colapso circulatório com hipoxemia. Então, o exame ficava inconclusivo e, infelizmente, o paciente
ocupava o leito, não dava vez para outro, né? É triste, é ruim, mas aconteceu bastante. E, além disso, não pode ter hipotermia, são pacientes que perdem a termorregulação com facilidade, então tem muito paciente hipotérmico, e muitas vezes a gente tem que aquecer para conseguir fazer o exame. Isso vale para todos os exames complementares que a gente for lançar a mão para o protocolo de morte encefálica. Aqui eu só trouxe um nível de pressão, que é a recomendação do CFM, que é o nível de pressão recomendado nas idades para abrir o protocolo. É importante diferenciar que o Doppler transcraniano não pode ser feito em menos de 2 anos. Então, isso gera um pouco de dificuldade de interpretação do protocolo. Falar, não, mas eu tenho uma tabela falando o nível de pressão para fazer o Doppler. Não, nível de pressão para abrir o protocolo. Claro que se o paciente tem mais de 2 anos, a gente vai seguir esses níveis de pressão para fazer o exame. Então, só esclarecendo mais um ponto que muitas vezes gera polêmica. E quanto à técnica em cada uma das janelas. Pela legislação brasileira, a gente precisa de insonação bilateral das cerebrais médias, insonação bilateral das vertebrais e insonação da basilar. Então, é o mínimo, são 5 vasos insonados para a gente fechar o protocolo de morte encefálica. Ele recomenda as profundidades da cerebral média, as profundidades da vertebral e as profundidades da basilar. Sempre, mesmo que o fluxo esteja colapsado, que a gente siga, que a gente entenda que a gente está naquele vaso, tanto pela profundidade, quanto pela direção que o fluxo está seguindo no probe. Tem uma recomendação de salvar a cada 2 milímetros, e para essas 2 janelas é basicamente isso. A gente pode lançar a mão da janela transorbitária quando a gente não tem janela transtemporal. Então, se a gente vê esse colapso circulatório na janela transorbitária, a gente pode laudar, pode validar como positivo para colapso circulatório. Lembrando que nos sifões a gente tem uma recomendação um pouquinho mais profunda para protocolos de morte encefálica, 60 a 80 milímetros, e a gente precisa deixar isso bem descrito porque que fez a transorbitária. Então, aqui só lembrando, um fluxo colapsado na cerebral média, com direção típica do fluxo, um fluxo de circulação posterior também colapsado, e um fluxo de sifão também colapsado. A gente tem que lembrar que tem alguns critérios de tempo relacionados à técnica para o Doppler transcraniano, então é obrigatório que a gente monitore pelo menos 30 minutos, o que geralmente dá o tempo mínimo de exame mesmo, né? Então não é difícil de atingir. Lembrar que pacientes que sofreram parada cardíaca, a gente tem que aguardar 24 horas do evento, porque pós-parada cardíaca, nas primeiras horas, a gente pode ter uma perda de autorregulação que não é irreversível, que o paciente pode melhorar depois da autorregulação cerebral, que é uma coisa ali só do momento que ele ficou sem fluxo adequado cerebral. Então, a gente pode pegar um sinal de morte encefálica antes de 24 horas, um sinal de colapso circulatório, e que depois reverte. Então, é obrigatório, 24 horas depois de retorno da circulação, para começar o protocolo de morte encefálica, não só a partir do exame complementar. E se o paciente, por exemplo, fez um TCE, foi atropelado, a tomografia é uma catástrofe, ele já chegou sem reflexos, Glasgow 3, e a gente quer abrir o protocolo. Também a gente tem que esperar pelo menos 6 horas de tratamento, todo o suporte que ele puder ser oferecido, para depois abrir o protocolo. Então, também tem isso, não é um paciente para desistir e esperar para abrir o protocolo. Comentando algumas limitações de quando a gente vai falar, Doppler não vai dar para ser indicado nesse caso. Obviamente, quando a gente não tiver o aparelho quebrou, o aparelho não está disponível. O profissional treinado, quem é o profissional treinado pelo Departamento de Neurossonologia? É um profissional, tem que ter um CRM, tem que ser médico, não necessariamente neurologista. Ele tem que ter ou 200 horas de treinamento supervisionado ou 12 meses em centros reconhecidos pela Academia de Neurologia para isso. A gente tem que lembrar dos fluxos residuais que podem acontecer e não necessariamente descartam a hipótese de morte encefálica.
No Brasil, em quase todos os estados, é permitido que, se a gente não fechou pelo Doppler, a gente considere fazer um outro exame complementar e vice-versa. Tirando, se eu não me engano, o estado do Paraná, que se a gente começou com um método, a gente pode repetir aquele método até fechar ou tirar o paciente do protocolo. Sempre atenção para as falhas na calota craniana, seja por craniectomia, seja por derivações, e as fontanelas abertas nos menores de 2 anos. E lembrar do que eu falei do tempo da encefalopatia pós-PCR, que pode falsear um colapso circulatório, que na verdade depois, quando repetir o Doppler, não vai acontecer. Alguns outros detalhes: se a gente não acha sinal nem de pico sistólico, nem de diástole reversa, a gente libera o laudo como inconclusivo, a gente não pode concluir nada. A única exceção para isso é se a gente teve, naquela internação daquele paciente, o paciente teve um Doppler pelo mesmo operador e que aquele operador viu fluxo. Então, nas nossas HSAs do Hospital São Paulo, que a gente faz Doppler seriado diariamente, a gente conhece exatamente a posição de colocar o probe e que a gente foi acompanhando um colapso, uma piora circulatória ao longo do tempo, a gente tem segurança de dizer que, se não tiver fluxo, a gente realmente está com colapso circulatório. Mas é uma pegadinha, uma coisa traiçoeira. É sempre mais recomendado, de forma, na prática, isso está liberado na literatura, mas na prática é de bom tom que a gente mate a cobra e mostre o pau lá na hora de ter o gráfico do Doppler transcraniano. Aqui um fluxo para a gente raciocinar se a gente não tem alguma dificuldade de janela. Então, ou a gente achou janela temporal e suboccipital e definiu que o padrão é de colapso circulatório, aqui no fluxograma mais linear, ou a gente não tem janela temporal. E aí a gente vai usar o sifão carotídeo para isso. Se a gente no sifão acha fluxo residual, que é uma coisa que é mais demorado de perder do que na cerebral média, a gente pode repetir o exame para 12, 24 horas de confirmar, ou a gente pode sair do protocolo. A gente só vai liberar como colapso circulatório se a gente vê os padrões gráficos de colapso circulatório. Alguns detalhes do método. Então, os estudos de perfusão, isso vale para arteriografia, para o Doppler transcraniano, eles não são afetados pela cedoanalgesia, só em raras exceções em coma barbitúrico. Os distúrbios metabólicos não invalidam o método, mas aí entra um problema, porque não invalida o método de exame complementar, mas invalida o teste clínico, então acaba não fechando o protocolo. E na presença de fluxo, num protocolo em que a gente está suspeitando de morte encefálica, se a gente vê atividade residual, a gente pode repetir o exame 12, 24 horas depois, até fechar, se achar conveniente, se não achar outro diagnóstico diferente de morte encefálica. Aqui só mais alguns gráficos ilustrando, né? Inclusive no gráfico de baixo a gente tem inicialmente um fluxo alternante, que depois reduz bem e passa para pico sistólico. Quando isso acontecer, só dá uma olhadinha no monitor de pressão, se a gente não está perdendo pressão e a gente está se perdendo no meio do exame pelo paciente estar estabilizando. E alguns comentários sobre laudo, o que é obrigatório pelo protocolo da neurosonologia de ter num laudo. A gente precisa de dados básicos do paciente, então nome, data de nascimento, sexo, o hospital onde foi realizado, sempre data e hora. Muitas vezes a nossa hora do exame vai servir para a hora do óbito oficial. Os sinais vitais no momento do exame. Se a gente teve alguma limitação, alguma dificuldade, o paciente estabilizou, é importante descrever no laudo. Se o exame não foi conclusivo, por que não foi conclusivo? E sempre, acho que nessa altura do fellow ninguém tem mais dúvida de que a gente não lauda morte encefálica, a gente lauda colapso circulatório. O diagnóstico de morte encefálica é um conjunto de avaliações médicas e o Doppler transcraniano é só um exame complementar. Quanto a salvar gráficos,
tem uma divergência. Inicialmente, quando a gente está na técnica do exame, no guideline, ele fala de salvar a cada 2 milímetros. E aí, quando ele fala de oferecer gráficos junto com o laudo, ele dá uma diferença entre o Doppler dedicado e o duplex. No Doppler dedicado, ele recomenda que a gente tenha pelo menos uma imagem de cada vaso. E no duplex, ele pede que a gente tenha imagens no modo B de cada vaso e uma imagem pulsátil de cada vaso. Então, tem essas recomendações aí, essas diferenças entre os dois modos de fazer o ultrassom transcraniano. Para terminar, alguns comentários sobre ECMO, que entrou na moda aí com Covid. Eu sei que a gente já teve alguns comentários sobre isso, não vou me ater a teste de apneia, nada disso, mas só para chamar a atenção que o paciente em ECMO pode e deve receber um Doppler transcraniano se ele tiver necessidade. A maioria dos estudos, dos artigos publicados envolvendo a ECMO e o Doppler transcraniano falam muito de avaliação de fluxo para saber o quanto a demanda cardíaca está suprindo a demanda cerebral. A gente não tem muitos dados especificamente sobre morte encefálica, mas o que a gente entende até o momento é que é aplicável também na morte encefálica. A gente precisa ter alguns cuidados a mais do que o paciente que não está em ECMO. Então, lembrar que o paciente tem muitos clampos vasculares e a gente precisa checar se todos estão abertos, porque a gente pode ter uma hipoperfusão cerebral simplesmente por uma obstrução mecânica. O paciente precisa ter uma fração de ejeção, seja de forma artificial, seja por boa performance cardíaca, maior do que 20%, senão a gente não tem fluxo cerebral suficiente para entender o que está acontecendo, e que é muito comum nesses pacientes em ECMO que a gente tenha hipotensão e tenha hipotermia. A gente perde temperatura, porque a volemia sanguínea passa fora do corpo várias vezes, e são pacientes gravíssimos que instabilizam, fazem hipotensão o tempo todo. Aqui, então, só para mostrar para vocês, esse artigo compara, ele valoriza os dispositivos cardíacos para garantir fluxo sanguíneo cerebral e faz esse estudo pelo Doppler. Aqui em A gente tem um paciente em ECMO que tem uma fração de ejeção menor que 20%. E aí a gente vê que quando faz o Doppler dele, em cima o modo M, embaixo o modo pulsátil, a gente praticamente não vê a curva de sístole e diástole diferenciada. Então, é um paciente com fluxo sanguíneo cerebral que não dá para dizer nada, principalmente se você está suspeitando de morte encefálica, você não vai conseguir dizer nada com essa insolação. Em B, esse mesmo paciente foi colocado um dispositivo artificial para fazer o inotropismo, para aumentar o débito cardíaco. Então, a gente tem um modo pulsar, a gente tem um fluxo já mais parecido com um paciente que não estivesse em ECMO e não estivesse em morte cerebral. Então, só para a gente entender que com um bom fluxo sanguíneo, uma boa fração de ejeção cardíaca, seja natural ou artificial, a gente consegue dar o diagnóstico pelo Doppler. Aqui são as variações de fluxo nos diferentes dispositivos artificiais. Então, quando o paciente não está em morte encefálica e está em ECMO com algum dispositivo que aumente a fração de ejeção cardíaca, a gente vai ter um modo pulsátil parecido com o fisiológico. Se for um balão intraórtico, que é o B, a gente vai ter uma onda mais bicúspide, né? Porque a gente tem a contração cardíaca e a contração relacionada ao momento do funcionamento do balão intraórtico. E nos corações artificiais também a gente vai ter um parecido mais com o fisiológico, inclusive aqui nessa imagem tem até um HITS ali. Mas então, o que eu quero dizer de mensagem em relação a ECMO, que se a gente tem os critérios mínimos de rever o clamp, de ver temperatura, sinais vitais, e se a gente tem informação de como está a fração de ejeção daquele paciente, a gente pode dar o diagnóstico de morte encefálica, a gente pode usar o Doppler transcraniano, sim. E para terminar, só uma curiosidade aí, trazendo uma visão crítica de que a gente tem tudo muito organizadinho no Brasil, então a gente acaba achando que tudo vai funcionar assim,
mas a gente ainda tem muita polêmica envolvendo o diagnóstico de morte encefálica. Então, a gente tem que ter a mente aberta aí que, em algum momento, a padronização do Doppler, a padronização da morte encefálica deve mudar novamente e esperamos sempre que para melhor. Então, eu trouxe aqui só alguns comentários sobre como cada religião vê a morte encefálica. E aí, o budismo aceita, o cristianismo varia muito das vertentes do cristianismo, o hinduísmo é polêmico, o islamismo, que é super conservador, uma ala aceita a possibilidade da morte não só cardíaca, mas a morte encefálica, e o judaísmo também tem suas divergências de acordo com as vertentes do judaísmo. Então, só para trazer uma ilustração, uma curiosidade aí final, e é isso que eu tinha para falar. Muito boa, viu, Rafa? Muito boa a sua aula. Eu queria tirar uma dúvida da sua experiência com morte cefálica em relação a dificuldades técnicas de fazer o exame em alguns pacientes e mudança do método. Qual é a sua visão sobre isso? Porque houve muitas dúvidas, principalmente dos nossos fellows esse ano, em relação a esse ponto. Você tenta fazer o exame, não tem janela, ou não tem alguma questão técnica, mudar o método de um para outro. Qual é a tua visão sobre isso, do ponto de vista prático, na sua prática nos últimos tempos? A minha visão é que a gente está autorizado a mudar o método. Se a gente não fechou pela legislação, a gente pode. Se a gente não fechou pelo eletroencefalo, a gente pode usar o Doppler. Mas a gente tem que ter um pouco de bom senso, porque muitas vezes a gente está obstinado em fechar a morte encefálica e, na verdade, o paciente está encarcerado, está com algum outro diagnóstico. Então, eu acho que cada vez que a gente pensa em mudar o método, a gente tem que rever o diagnóstico como um todo. Morte encefálica é um diagnóstico, né? Mas eu não vejo... Não é só fazer o exame, né, Rafaela? Você tem que ser bem pragmático, né? Você está fazendo aquele método, tem que tentar fazer aquele método, a não ser que seja um negócio realmente que seja totalmente fora do padrão, aí sim, e não mudar assim, como quem muda de roupa, por exemplo, assim, dando um exemplo bem prático, né? Não é uma obstinação de fechar a morte encefálica, é um conjunto de situações ali, que se a gente... É entender o que está acontecendo, né? Sim, se o paciente tem, de repente ele já tem uma falha óssea que ninguém nunca tinha visto, que foi de uma cirurgia prévia, e aí a gente só chega lá focado no Doppler e não olha o paciente como um todo. Eu acho que a gente, como neurosonologista, não é à toa que, diferente de outros países, que é um exame de nível técnico, aqui a gente tem um médico fazendo. A gente tem um médico fazendo porque a gente tem que olhar o paciente como um todo. Ok, obrigada. Mara, eu posso entrar aí na tua dúvida, porque acho que essa foi uma discussão que aconteceu entre a gente por causa de daquela paciente, eu acho que estava inclusive na SEMI do PS, né? Então, na semi-intensiva do PS, e assim, do ponto de vista de bom senso, a minha opinião é que a gente não deve mudar o método, porque se eu encontro fluxo, né, apesar da legislação nos permitir, né, então se eu tenho um Doppler que tem fluxo, qual é o sentido de eu escolher o pior método para fechar um diagnóstico, né, que é um diagnóstico irreversível, né? Então, eu realmente não concordo com isso, a não ser que haja aí alguma questão técnica, por exemplo, tudo bem, eu estou vendo fluxo porque tem uma falha óssea, ou então eu estou vendo fluxo, então se o paciente tiver algum critério que me faça duvidar do resultado no meu Doppler, aí eu concordo que mudar o método é razoável, para começar que nem deveria ter feito o Doppler, né? Então, por exemplo, na situação de hipoxemia grave, como a Rafa citou, que eu não posso... não consigo fechar o Doppler transcraniano, tudo bem, essa é uma outra condição. Numa situação em que eu não consigo manter uma PAM, né, porque o paciente tem uma insuficiência cardíaca tão grave, então, para começar, não deveria ter começado com Doppler, e aí eu acho que você pode migrar para outros exames, sim, como, por exemplo, o eletro, mas eu acho eu acho que não faz sentido fisiopatológico você Na tua opinião, você tem que começar por um método, terminar pelo mesmo método, né? Não ficar trocando... A não ser que haja alguma dessas intercorrências citadas pela Rafa, então, assim, até do ponto de vista...
conceitual, eu não sei como é que isso é aceito, porque não poderia, é um diagnóstico irreversível, você está, o momento da morte encefálica é o momento que você faz o exame do Doppler e lá declara que não tem, né? Quer dizer, como é que você escolhe? E é um exame bem importante, né, Gisele, do ponto de vista legal, né, como a Rafaela falou, né. Agora existem outras condições, por exemplo, existe a condição que eu chego e não tem onda, não tem fluxo de jeito nenhum desde o começo, aí lógico, né, ou então existe um paciente que eu vejo pico sistólico em 2 circulações, eu não vejo nada de circulação posterior, tudo bem, aí eu acho que eu não consigo fechar pelo Doppler por uma questão técnica, aí eu acho que tem que migrar, mas quando o exame é indubitável, eu não sei se alguém pensa diferente de mim, então eu tenho um exame que tem fluxo com diástole na cerebral média direita. Algum de vocês estaria confortável de migrar para fechar esse diagnóstico com eletroencefalo? Não, e se tiverem, assim, eu estou querendo aprender com vocês. Na minha prática, o que eu faço, assim, eu não tenho experiência, assim, habitual, regular com, por exemplo, protocolo de morte cefálica, Secretaria do Estado, etc. Então, eu faço menos exames de Doppler e muito mais exames de neurointensivismo, TI, HSE, etc. Mas quando eu tenho, assim, tem fluxo, ainda tem diástole, vamos repetir o exame daqui a tantas horas. Tem fluxo, vamos repetir o exame daqui a tantas horas. Se tem padrão de parada em outras artérias, a nossa experiência mostra que aquilo vai evoluir. Vai evoluir. Então, você não pode dizer, não tem fluxo, vamos fazer um outro método. Realmente, a minha experiência é essa, seguir no mesmo método. A não ser que seja uma coisa assim muito fora da curva, tipo aquela paciente lá da ECMO, que foi um negócio que ela estava descomprimida, tinha várias questões, né? Várias questões. A gente esbarra em questão jurídica até, porque apesar da legislação brasileira permitir, a gente tem pelo menos um estado que não permite. E aí, se a gente pega um paciente do Paraná que está fazendo o Doppler aqui com a gente. Então, assim, nessa questão, é melhor a gente não se comprometer, e eu acho que eticamente também não é legal. E assim, eu me impressiono do protocolo aceitar, né? A mudança sem uma justificativa, claro, né? Então, assim, se o motivo é técnico, né? Então, e você, como especialista, como você falou, Rafa, não é um técnico que está fazendo o exame, é um médico que precisa de todo um treinamento. Então, assim, se você, como especialista, diz, olha, tem uma questão técnica aqui, então a paciente está descomprimida, então então não posso usar, eu acho que é totalmente razoável, mas fora isso, numa situação usual, né, então eu vou lá, faço o eletro, tem atividade eletroencefálica, eu digo, não, então eu vou fazer o Doppler para ver se está em parada. Qual é o sentido fisiológico disso, né? É contrassensual total. Totalmente. Deixa eu perguntar uma outra dúvida, desculpa até se é uma dúvida boba. Por exemplo, aqueles pacientes que a gente tem uma janela super difícil, a gente tem que jogar o ganho lá em cima, a gente tem que jogar o volume lá em cima, aí você consegue aquela onda meia boca que não faz um envelope bonitinho. A gente pode considerar esse exame para morte encefálica? Não, qualquer dúvida a gente não lança. Ou a gente tem os 2 padrões de pico sistólico ou diástole reversa, o fluxo alternante, né? Ou a gente não lauda, ou a gente libera como inconclusivo. Aí, nesse caso, eu poderia saber trocar de método, por exemplo, falar que esse método... Ou então você... Não, aí, Anelisa, você pode ir para o sifão, por exemplo, não tem uma janela temporal adequada, você vai para o sifão. Se o sifão vier com padrão de parada, fechou. Agora, se o sifão vier com fluxo, você está na mesma, né? Tá, perfeito. Obrigada. Rafa, eu tenho uma dúvida também com relação a essa questão da temperatura, porque foi uma coisa que gerou uma recente, porque o nosso consenso de Doppler transcraniano não especifica a temperatura. O protocolo, ele coloca da temperatura para os testes clínicos, mas ele também não especifica a temperatura para o método complementar. Então, a situação que aconteceu foi, o Doppler transcraniano ele foi feito antes da abertura do protocolo, só que no momento que o Doppler foi feito, o paciente não estava com temperatura maior que 35. E aí depois aqueceram o paciente
é o mesmo Doppler que foi utilizado previamente, porque já tinha um padrão de parada circulatória. Então, gerou aquela discussão, porque não estava escrito em nenhum lugar especificamente com relação à temperatura no exame complementar. Aí eu queria saber assim, o que você já leu, se você já leu em algum lugar, se existe alguma recomendação da OPO em relação a adotar a mesma temperatura que é padronizada no protocolo para o teste clínico, para também ser utilizada para o Doppler transcraniano. Então, realmente, para o protocolo em si de morte encefálica, a gente não tem isso muito claro. A gente se baseia no CFM, que diz que tem que estar acima de 35 o tempo todo. Mas quando a gente estuda hipotermia e fluxo sanguíneo cerebral, o fluxo sanguíneo cerebral se altera muito pouco até 33 graus. Então, a gente tem alguma segurança de que aquele achado é real, se o paciente está até 33 graus de temperatura. Mas não é uma coisa oficializada em nenhum documento brasileiro de morte encefálica mesmo. É um raciocínio que a gente extrai de outras referências que analisam o fluxo sanguíneo cerebral em hipotermia. Eu acho que isso é uma falha, né, então, do protocolo, Sim. porque devia especificar, então, qual a temperatura que o exame complementar também deve ser realizado, né, tanto o nosso quanto, mais especificamente, na resolução, deixar isso mais claro, que também isso se aplica ao exame complementar, né. Uma outra coisa que eu queria comentar também, que eu acho que é importante quando a gente fala de padrões de onda, né, em parada circulatória, é que existem situações que o fluxo alternante ele pode ser revertido, né? Então, ele não é definitivo. E isso a gente precisa estar atento, porque a gente considera sempre o fluxo alternante como um padrão de parada circulatória. Mas, por exemplo, quando você fazer um Doppler do braço, é alternante, e o braço é perfundido. Mas o que acontece? É porque a sístole, ela não é exatamente igual o volume de sístole, né, não é exatamente igual ao componente do volume diastólico. Então, ou seja, existe uma quantidade de fluxo que ficou naquele membro perfundido. Então, pode acontecer em pacientes com hipertensão intracraniana muito elevada, mas ainda não em parada circulatória, que você tenha um padrão de fluxo alternante, mas é importante que o componente de sístole tenha um volume aproximado do componente diastólico. E isso está bem claro no consenso latino-americano de Doppler transcraniano para parada circulatória, que a gente acaba não usando tanto como referência, mas é mais recente do que o nosso protocolo, o nosso guideline brasileiro. E lá isso deixa bem claro que o componente positivo ele deve ser equivalente ao negativo, porque aí a gente tem certeza que a quantidade de sístole o volume de sístole que foi é o volume de sístole que retornou. Então, eu só queria pontuar isso que eu li recente, assim, achei bem interessante, porque às vezes pode acontecer que numa artéria ali isolada você tem um fluxo alternante, depois você vai fazer lá e aparece uma diástole, né? Então, só para saber que talvez seja um erro de interpretação disso. O recado que eu dou é o seguinte, gente, eu estou há 20 anos fazendo Doppler, eu ainda tenho dúvida em morte cefálica, e a gente ainda liga para a maior experiência no assunto brasileiro, que é Gabriel de Freitas, para vocês terem uma ideia. A gente sempre está aprendendo, sempre está aprendendo. Nunca a gente sabe tudo. O recado é esse, não se sintam minimizados, diminuídos, porque sempre tem alguma questãozinha, e é por isso que radiologista não faz o nosso método. Né? Legal. Posso tirar Muito bom, suas dúvidas rapidinho, Rafa? Assim, aproveitando até a pergunta da Dani, então, temperatura máxima eu realmente não tenho também, né? Porque às vezes na minha cabeça eu penso que talvez ter febre possa gerar um estado meio hiperdinâmico e contribuir para um fluxo residual. Não, né? Não tem. Não tem Não, a problema. gente não tem nenhum valor limite de temperatura, não. Tá. E com relação a essa da analgesia, seria só então os barbitúricos que teriam algum tipo de influência, é isso? Na verdade, não é bem estabelecido o nível do barbitúrico, mas existe polêmica que, como a barbitúrico reduz o metabolismo cerebral, ele poderia reduzir a demanda de fluxo e aí gerar alguns fluxos semelhantes ao colapsado e fazer um falso positivo. Mas isso é de fisiologia. Pelo que está escrito no protocolo, a gente poderia usar, entendeu? Tá bom. Obrigada.
Excelente, gente. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário? Maravilhosa a sua aula, maravilhosa. Muito boa mesmo, Com o Rafa. que eu aprendi, doutora Mara? É. Mas maravilhosa do mesmo jeito. Na Beijo. semana que vem, vai ter aula de falciforme, então com a Regiane, que ela tem, e a gente vai ter aula de roubo e aterosclerose do sistema ventrovasilar com a ERI. Tá bom? Fica bom para vocês esse horário de 7h30? O que vocês acham? Eu acho que fica ótimo. Então, hoje termina, né, Dani? Ah, Hoje termina? Tá. Já posso parar a gravação aqui? Então, então acho que já. Excelente, Rafa.